bem-vindos ao Conversas do Contra, aqui com o João Pereira da Silva e comigo, Nuno Lebreiro, os editores do Contracorrente, esse grande pasquim da contracorrência, da contra-revolução. Hoje com o nosso convidado, que muito amavelmente aceitou o convite, Ricardo Marchi, italiano, segundo a Wikipédia, radicado em Portugal, não sei se exilado ou radicado meramente. O Ricardo é licenciado em Ciência Política pela Universidade de Pádua e tem um doutoramento, um PhD em História Moderna e Contemporânea, que tirou em 2008 no ISCTE. Tem diversa obra publicada e tem estado na berra ultimamente em Portugal, precisamente pelo novo livro que publicou, A Nova Direita Antissistema em Portugal, o caso do Chega, onde tem avançado algumas ideias, por vezes não estão dentro do politicamente correto, ou pelo menos a não considerar o Chega como um fenómeno de fascismo, racismo, etc., mas mais como um novo fenómeno do populismo e da direita popular que está a acontecer na Europa, também nos Estados Unidos. Sobre este caso, o Contracorrente publicou um ensaio do Vasco Rato, também a falar sobre este assunto, o Canários na Mina, o que me parece também bastante coerente. Nós hoje estamos aqui juntos para abordar esta questão do Chega em particular, mas também a coberto daquilo que aconteceu nos Açores, onde, imagino eu, Ricardo, que os resultados eleitorais dos Açores é precisamente aquilo que o André Ventura mais sonhava que poderia acontecer, ou seja, há uma possibilidade de retirar o Partido Socialista do governo, de ter uma maioria direita no Parlamento Regional, e tudo dependerá do Chega dar o apoio ou não a essa nova solução. Sim, antes de mais, obrigado pelo convite a participar na vossa transmissão. Vamos a ver, o André Ventura, desde que apresentou a sua candidatura às eleições presidenciais, que oficializou a sua candidatura às eleições presidenciais, disse claramente que tinha dois objetivos para o ano de 2020 e 2021 para o Chega. O primeiro era participar nas eleições presidenciais para promover não só a sua figura de liderança, mas também todo o partido como ator importante no cenário político português. E o segundo fator era a consolidação do partido a nível autárquico. Este era um dos objetivos prioritários do Chega em previsão das eleições autárquicas de 2021. E as eleições regionais nos Açores teriam sido o primeiro ensaio desta tentativa de estruturar o partido a nível autárquico. Isto por quê? Porque André Ventura e a direção do Chega se deram conta do enorme crescimento em termos de recursos humanos do partido, não só a nível de Lisboa, mas a nível também do interior. Lembramos, o partido passa de 700 filiados antes da eleição de Ventura ao Parlamento para os atuais 15, 18 mil filiados, com estruturação do partido em todos os distritos do país. Portanto, a passagem a ser uma força representada autarquicamente era muito importante. Neste caso, nós temos, de fato, aquilo que André Ventura e a direção do partido esperava, ou seja, a consolidação do Chega como ator local em eleições regionais, em eleições autárquicas. Agora, o Chega se encontra em uma situação todavia bastante complicada, porque apesar dos resultados eleitorais terem sido ótimos, 5% por um partido que chega nos Açores há poucos meses é o resultado assinalável, mas tem o perigo de, nesta conformação de uma eventual maioria de direita, feita por vários partidos, de funcionar só como muleta de uma governação PSD dos Açores. Portanto, terá que pesar muito os prós e os contras desta estratégia política. Eu creio, apesar de não conhecer os bastidores dos contatos entre os partidos, mas eu creio que o Chega, neste momento, falando com os eventuais potenciais aliados de governação nos Açores,
porá na mesa também a questão autárquica no continente, ou seja, se o PSD, o CDS ou a Iniciativa Liberal quiserem falar também com o Chega, terão que abrir também em outras autarquias no continente em previsão das eleições autárquicas. Nós até agora sabemos que André Ventura fechou a porta, ou seja, diz nós não estamos disponíveis para participar em governos nos Açores, não é nossa responsabilidade formar o governo nos Açores. Não sei dizer neste momento se esta é mais uma estratégia para esticar a corda e aumentar a sua capacidade contratual para as autárquicas no continente, ou de fato é uma tomada de posição impossível de mudar, portanto, fechar as portas aos eventuais aliados governamentais nos Açores. Mas há uma diferença entre governar, formar governo, integrar uma coligação governamental ou simplesmente viabilizar a aprovação do governo tanto no Parlamento e fazer um bocadinho aquilo que o Bloco de Esquerda tentava fazer nesta geringonça a nível nacional, de ser oposição ao mesmo tempo que viabiliza, não é? Quer dizer, isto é o melhor cenário que poderia haver para o André Ventura, imagino eu. Sim, é um cenário de certeza favorável ao André Ventura, mas tudo depende daquilo que os outros partidos são disponíveis a dar ao Chega a nível nacional no Parlamento, mas também a nível autárquico em previsão das próximas eleições autárquicas. Portanto, de certeza tem uma posição contratual favorecida, André Ventura, com as eleições dos Açores. Mas agora a bola está do outro lado, né? Depende da vontade dos outros partidos de abrir ou de fechar ao Chega. E não está nada líquido, não está nada claro quale pode ser a estratégia dos outros partidos. Eles podem decidir simplesmente de não ligar nenhuma ao Chega, exatamente para não ter que contratar ou contratar com ele para as outras realidades autárquicas no continente. Ou, pelo contrário, pode dizer, bom, de facto, não vale a pena insistirmos no chamado cordão sanitário, aqui há um ator que pode tornar-se importante também no continente e viabilizar ou não viabilizar governos autárquicos, e, portanto, vale a pena já começarmos a discutir aqui. Portanto, tudo dependerá também, não só da posição de André Ventura, mas da vontade dos outros parceiros de contratar ou não. Hoje o Observador dizia que André Ventura admite viabilizar o governo nos Açores, ou seja, não participar no governo, mas viabilizar o governo se fossem cumpridas duas condições. Uma, que Rui Rio aceitasse apresentar uma proposta de estudo de revisão da Constituição, portanto, impacto nacional direto, e outro, reduzir o número de beneficiários do RSI e impor condições aos mesmos beneficiários, reduzindo o valor, obrigando-os a trabalhar também para conseguirem receber. Portanto, o diálogo está aberto e, de facto, tem consequências nacionais, porque esta colocação do Rio na posição de rever a Constituição é um impacto nacional. Sim, de certeza. Vamos ver, até agora este diálogo é mais um monólogo, porque é o André Ventura que fecha a porta, abre a porta, ainda não teve uma resposta clara por parte do Rui Rio. É verdade que há abertura de vez em quando por parte não só do Rui Rio, mas de outros dirigentes do PSD, são aberturas pontuais, mas esta é uma realidade que acontece já desde a eleição, desde a entrada de André Ventura no Parlamento. Não é a primeira vez que dirigentes, quer do PSD, quer do CDS, demonstram alguma abertura e flexibilidade também a falar no futuro com o Chega. Mas, de fato, ainda não há nada de concreto. Eu acredito que, considerando também o historial de alguns dirigentes de ponta, inclusive de André Ventura, do Chega, o percurso deles do PSD, não duvido que os canais de comunicação entre o Chega e os outros partidos sempre se mantiveram abertos. Agora, ainda não temos nada de sólido na mesa para poder dizer se de facto aqui é uma ruptura do
cordão sanitário e há a possibilidade, de fato, de criar alianças e acordos, quer a nível nacional, quer a nível autárquico. Também porque nós, apesar de todas as declarações de André Ventura, nós não temos ainda muito claro qual é que são os pontos sobre os quais o Chega quer contratar com os parceiros de direita ou do centro-direita, ok? No rescaldo das eleições dos Açores falou-se da revisão constitucional e da diminuição dos números dos deputados, agora fala-se da revisão do IRS, portanto não temos aí um pacote ainda de reformas estruturais do Estado que torne mais fácil perceber se o PSD ou o CDS podem estar disponíveis a contratar com o Chega. Bem, o caso aí é um bocadinho... se calhar mais do que de disponibilidade é de inevitabilidade, quer dizer, neste caso nos Açores é bastante evidente, quem fizer falhar esta possível geringonça de direita é responsável por uma manutenção do Partido Socialista na região. Não é? Portanto, as stakes estão muito... A parada está muito alta, digamos assim. Sim, a parada está muito alta, mas nós não temos também que tomar em consideração que muitas vezes estas escolhas são tomadas no médio-longo período. Portanto, garantir uma geringonça de direita pode passar uma imagem positiva junto do eleitorado de direita no curto período, no curto período para o Chega e para André Ventura, mas no médio e longo período pode fazer passar o Chega só exclusivamente como a muleta do sistema, a muleta dos partidos do sistema. E esta é uma questão que eu acredito que os dirigentes do Chega estão a avaliar muito bem. No fundo, estamos perante a primeira oportunidade do Chega viabilizar um governo a nível regional. Ceder, entre aspas, imediatamente às lógicas partidárias que conhecemos até aqui, talvez pode ser arriscado. Portanto, eu não tenho dúvida que os dirigentes do Chega avaliaram também essa possibilidade. É possível fazer uma má figura, entre as aspas, junto do eleitorado mais conservador neste momento, né? Mas no médio e longo período ganhar em termos de imagem como partido que de fato quer a mudança e não cede às regras dos jogos até agora implementadas na democracia portuguesa. E relativamente ao CDS, Ricardo, fala-se na possibilidade de o CDS vir a fazer geringonça com o PS. O que é que tu sentes que se passa neste PS? Parece uma certa traição à sua identidade tradicional de centro-direita. PS? Não, no CDS. O CDS, sim, no CDS. De democrata cristão conotado com o centro-direita a garantir a sobrevivência de um governo socialista tão contestado nos Açores. Como é que tu vês o CDS no meio disto? Beh, na história do CDS, isto, como você sabe melhor do que eu, não seria estranho. Não? Nós temos um CDS que participa num governo do PS nos anos 70, num governo de Mário Soares. Temos o historial de Diogo Freitas do Amaral, o fundador histórico do CDS, che si torna ministro di un governo socialista, ha un certo pragmatismo do CDS ao longo da democrazia portuguesa che o CDS sempre apresentou come realismo politico, come uma tendência de priorizar o interesse nacional ao interesse partidário ou as lógicas meramente de doutrina política. Portanto, não seria estranho, pelo historial do partido, uma eventual aproximação entre o CDS e o PS. Eu creio que neste caso há um fator que é mais importante para o CDS. O CDS se encontra neste momento na situação de defender a sua posição, por enquanto ainda maioritária, na direita portuguesa. As eleições dos Açores
correram mal, entre as aspas, para o CDS. O CDS perdeu 2 pontos percentuais, mas não foi aquela debacle que alguns analistas anteciparam. Ou seja, isso também é um dado interessante. É um dado interessante também para o Chega, porque demonstra como o Chega é um concorrente junto da abstenção, mais que do eleitorado de direita. Mas isso é para dizer, o CDS, neste momento, não teria grandes vantagens em abrir ao Chega, ok? Em abrir ao Chega, porque demonstraria uma fraqueza e daria uma janela de oportunidade ao Chega que pode pagar depois no médio e longo período. E o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, demonstrou desde a sua eleição no Congresso que demonstrou considerar o Chega como um concorrente a manter fora da porta de casa, ou seja, tentar o mais possível de estancar eventuais saídas do eleitorado do CDS para o Chega e de manter a sua posição. Portanto, se o CDS considerar que a nível regional uma aproximação ao PS consolida a sua posição e dificulta a vida do Chega, marginalizando numa oposição um bocado estéril para os próximos anos e silenciando a oposição do Chega nos Açores, essa pode ser uma das razões pelas quais o CDS escolhe fechar a porta ao Chega. Até agora, não creio que a estratégia de marginalização do Chega por parte do CDS vai mudar radicalmente. Dentro do Chega existem algumas dentro do CDS existem algumas vozes disponíveis à abertura ao Chega, nomeadamente a corrente mais à direita, que é a Tendência Esperança e Movimento, que continua o seu trabalho dentro do CDS para aproximar o partido do Chega, mas em qualquer dos casos é uma corrente que continua minoritária dentro do CDS, pela que eu vejo há muita mais resistência dentro dos dirigentes do CDS para aberturas com o Chega. Há bocado estava-se aqui a falar da questão das autarquias. Aqui os Açores é um bocadinho misto, não é? Portanto, sendo uma região autónoma e tendo um modelo de eleição e um modelo de governação e de parlamentar mais parecidos com aquilo que se passa a nível nacional com o Governo da República, consegue-se fazer aqui uma extrapolação, se calhar mais até para o caso nacional do que propriamente para o caso autárquico. E se calhar nesse aspecto para o CDS era muito complicado dar a mão ali ao Partido Socialista, porque se estamos agora todos a olhar para os Açores como um exemplo daquilo que pode vir a acontecer a nível nacional, já tendo um PSD que se assume de centro-esquerda pelo seu presidente, ter um CDS que vai dar a mão no primeiro caso prático da novo ordenamento político ao Partido Socialista, quer dizer, temos o campo aberto à direita para o Chega cavalgar, não é? Seria um bocadinho complicado. Mas em vez de irmos para a parte do nível nacional, ali na questão autárquica, eu acho que o Chega vai ser um player nas autárquicas, quer dizer, o Ricardo estava aqui a dizer que temos já de 15 a 18 mil pessoas inscritas, o que é um número de facto assinalável. Uma das coisas que se repara no Chega e no crescimento do Chega, e nomeadamente no Alentejo, é bastante evidente, é que é transversal a todo o país e vai roubar votos um bocadinho, quer à esquerda, quer à direita, por exemplo, ao PCP, que nos Açores perdeu 700 votos e desapareceu do Parlamento, e portanto não se sabe onde esses 700 votos tenham ido, se calhar foram em parte para o Chega também, mas montar uma candidatura, um conjunto de candidaturas autárquicas no país inteiro é muito, muito complicado, ainda mais para um partido que nesse mesmo ano está envolvido numa candidatura presidencial e que é um partido novo e que não tem experiência, que não tem, apesar de se cá ter a militância, não tem as estruturas habituadas a estes processos que são muito morosos e muito complicados. Até que ponto é que o Chega vai, a minha questão seria esta, até que ponto é que o Chega vai conseguir ter uma capacidade efetiva de se multiplicar por esse país fora em candidaturas autárquicas e até que ponto
não irá ser aliciado em parte para candidaturas pontuais aqui e ali, porque às vezes há certos entendimentos que não têm rigorosamente nada a ver, e daria o exemplo de Lisboa, da pedra no sapato de Lisboa, quer dizer, porque o André Ventura já está no Parlamento, é candidato a Primeiro-Ministro, é candidato a Presidente da República, não pode ser candidato a Lisboa, não é? Ou se calhar pode, não sei. Como é que se descalça uma candidatura a Lisboa? Como é que o Ricardo vê isto a nível nacional da capacidade autárquica do Chega? Sim, vamos ver. Creio que o objetivo principal do Chega é, de certeza, apresentar candidaturas em todo o território nacional para as autárquicas. E aqui temos que analisar o perfil dos recursos humanos do Chega no interior do país. Nós temos dois gêneros de filiados no Chega. Os filiados que não têm nenhum passado político e que se aproximaram pela primeira vez à política ativa, atraído pela figura e pela performance de André Ventura como líder político, mas temos também muitos recursos humanos que vêm já de passadas experiências políticas, né? Temos muita gente do CDS e do PSD que está a passar para o Chega. Esta era uma passagem tímida nos primeiros meses após a eleição de André Ventura, porque militantes de partidos têm sempre dificuldade em mudar partidos, principalmente têm dificuldade em mudar partidos quando não sabem qual pode ser a vantagem de mudar de casa, mas com o passar do tempo o Chega demonstrou de poder ser uma casa com vantagem para quem entra no projeto. Portanto, temos uma série de pessoas com passados políticos, portanto com know-how, com conhecimento da política autárquica que está a entrar no Chega. Isto ajuda muito também a resolver este problema de apresentação das listas e de estruturação do partido a nível autárquico. Agora, é possível, isso também, não tenho dados empíricos para isso, mas é muito possível que em determinadas áreas haja já contatos entre o Chega e os demais partidos do centro-direita para escolher a estratégia melhor de apresentação das candidaturas. Ou seja, é possível que haja aí uma contratação a dizer, olha, eu não vou apresentar listas fortes ou a fazer uma campanha eleitoral forte neste sítio, se, por outro lado, aí onde eu tenho possibilidade de ganhar as autárquicas, você me deixa em campo livre. Isso são sempre acordos que se fazem a nível de partidos. Há depois um terceiro fator importante, que, como sabem, o crescimento forte do Chega criou também tensões internas principalmente a nível distrital, ok? Diferentes sensibilidades chocaram em distritos importantes também do país. O caso emblemático é o caso do Porto, exatamente porque diferentes grupos queriam conquistar o controle do partido a nível distrital. Esta é uma situação que parece ter sido resolvida na Convenção Nacional, na segunda Convenção Nacional do partido, onde se decidiu uma gestão verticista da estruturação do partido, ou seja, a nomeação das conselhias não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Isto é exatamente para evitar os conflitos internos. Portanto, isto é para dizer que ao longo dos últimos meses o Chega preparou-se para olhar a máquina e conseguir maximizar o resultado a nível autárquico. Agora, portanto, eu não duvido que o Chega esteja em condições de apresentar-se em todo o território nacional. O dado que me falta é saber quais são os acordos que está a tomar com os demais atores de centro-direita para eventualmente deixar campo livres em algumas autarquias e garantir a maximização dos resultados em outras autarquias. Esta é uma dimensão que não conheço, mas creio que seja bastante óbvia que existir. Então, Lisboa, João, desculpa. E Lisboa? Sim. Em Lisboa
também não tenho informação acerca disso. Duvido muito que André Ventura seja presente à Câmara Municipal de Lisboa. André Ventura tem interesse em continuar como deputado no Parlamento, come figura nacional do partido. É um bocado aquilo que aconteceu ainda antes de ser eleito nas eleições europeias. Ele se apresentou como candidato da coligação Basta, mas no fundo era mais uma operação de imagem do partido, porque não estava interessado em ser deputado europeu. Creio que houvesse acordos dentro da coligação Basta para depois ceder o lugar ao número 2 da coligação. Portanto, André Ventura tem todo o interesse em ser figura nacional e não empenhar-se a nível autárquico, mesmo que seja como presidente da Câmara de Lisboa. Creio que tentará de encontrar uma figura mediática que a nível de imagem possa ser uma mais-valia para o partido. Isto já fizeram nas eleições presidenciais. Antes do André Ventura se candidatar oficialmente à presidência da República, o partido sondou algumas figuras mediáticas da direita, não só da direita, também da sociedade civil, para ver se estavam disponíveis a avançar como caras oficiais do Chega. Não encontraram essa disponibilidade, então André Ventura fez o passo à frente, e bem, porque em termos de estratégia de comunicação parece que está a funcionar. Portanto, não estou a ver que André Ventura se empenhe diretamente em Lisboa. De certeza estarão à procura de um candidato mediático forte. Ricardo, o que é que tu achas relativamente ao outro elefante no meio da sala? O Chega é nitidamente um pequeno partido de direita, conservadora, mas é um grande elefante no meio da sala, de quem toda a gente fala, e nós estamos a focar a nossa conversa também no Chega. Mas o outro elefante no meio da sala é o PSD. O PSD parece ser uma espécie de vórtice reestruturante da direita. À medida que o PSD encolhe em intenções de voto, vai crescendo o Chega, vai também crescendo a IEL. Como é que tu vês a evolução do PSD? Esta passará com o Rui Rio em permanência, ou o PSD terá a certa altura que encontrar uma nova liderança para recuperar poder no espaço da direita? Isso é difícil de se dizer. Primeiro, eu não conheço tão bem as dinâmicas internas do PSD, mas de facto nós assistimos a um enfraquecimento da liderança de Rui Rio quase desde o princípio da sua conquista da presidência do partido, devido também aos maus resultados que se foram acumulando, quer nas europeias, nas legislativas e por aí à frente. Mas, apesar desta dificuldade do atual líder do PSD, é verdade que nós, dentro do partido, não vemos correntes oposicionistas suficientemente estruturadas mais à direita para desafiar, ou com vontade de desafiar, Rui Rio. Nós tivemos, alguns anos atrás, aquele projeto bem estruturado do Morgado, né, que era uma tentativa de... O 5.7. Sim, o 5.7 não era exatamente uma corrente interna ao PSD, sim, era a vontade de juntar transversalmente da direita, mas no fundo tinha também, imagino eu, como objetivo promover uma classe política nova, né, a tal geração de 70, mais virada à direita, sem problemas de definir o PSD um partido de centro-direita ou até de direita, que devia ter vincado dentro do partido e proposto uma nova forma de fazer política nos partidos mainstream, nos partidos não populistas, pelo menos. Esta tentativa, não digo que fracassou, mas ficou um bocado no congelador, né? Neste momento não há esta pujança desta tentativa. Ou seja, Rui Rio, a liderança do Rui Rio é bastante segura, não tem ameaças internas, pelo menos.
E isto, claro, facilita o trabalho do André Ventura. Eu creio que nos próximos tempos não estou a ver grandes mudanças, quer dentro do PSD, quer dentro do CDS. A liderança de Francisco Rodrigues dos Santos, que parecia devesse ser uma grande viragem à direita do partido, não foi esta grande viragem à direita, foi uma consolidação da tradição conservadora, democrata cristã do partido, em ruptura, sem dúvida, com a linha de Assunção Cristas e de Adolfo Mesquita Nunes, mas não foi uma viragem populista de certeza. Aliás, a posição dele, como já dissemos, é bastante confrontacional com este populismo de direita, que acusa de ser irresponsável, extremista e por aí fora. Portanto, não vejo grandes mudanças nos próximos tempos, quer no PSD, quer no CDS, e isto, de certeza, pode facilitar o discurso do André Ventura. Portanto, o André Ventura pode capitalizar este imobilismo, entre aspas, dos partidos mainstream do centro-direita. Então, muito provavelmente, veremos um PSD a manter o eleitorado, eventualmente a minguar um pouco, o Chega com potencial de crescimento, o CDS estável, pelo menos nos Açores demonstrou alguma estabilidade, veremos a nível nacional se isso se verifica ou não. E o que é que tu achas da outra estrela, a IEL? Vês potencial na IEL? Já terão chegado ao seu planalto? A questão da iniziativa liberale è interessante perché ha una differenza radicale entre iniziativa liberale e Chega. A iniziativa liberale direi un partito de cima para baixo, ou seja, é um partido construído por uma elite de liberais que se foram formando ao longo dos anos a partir da blogosfera do princípio do século XXI em diálogo constante entre elas, mas parece que tem pouca capacidade de conquistar base popular. Okay? Ou seja, é um partido com uma boa capacidade de atração de elites, de recursos humanos das elites, mas tem pouca capacidade, parece-me, de tornar-se uma alternativa popular para uma base mais alargada. O Chega é exatamente o contrário, ou seja, no fundo é um projeto unipessoal de André Ventura, não surge de uma área política em debate constante ao longo dos anos, é um projeto unipessoal, mas caracterizado por uma forte capacidade de conquistar base popular. Por quê? Pelo estilo de André Ventura. Portanto, é possível que a iniziativa liberale se mantenha, é possível que tenha algum crescimento, possivelmente algo parecido ao PAN, né? Portanto, um partido muito focado em temas específicos, no caso da iniciativa liberal, da liberalização da sociedade e da estrutura estatal portuguesa, mas com um limite fisiológico de alargamento. Isto não quer dizer que fica um partido irrelevante, como vemos também, o PAN é um partido relevante dentro do Parlamento pela capacidade que tem de contratação em determinados pontos da agenda política dos partidos de governo. A iniciativa liberal acredito que possa ter esta posição. Agora, não me parece que vai ter a mesma dinâmica do Chega. O Chega, a sua capacidade de contratação, se demonstrar verdadeiras as sondagens que temos, é no momento em que terá 10 deputados dentro do Parlamento. Os números da sondagem, por enquanto, dizem isso. Uma patrulha de 10 deputados no Parlamento é uma patrulha importante e portanto, terá um peso devido a isso. Portanto, há de fato, uma diferença substancial de natureza entre os dois partidos, cada um com a importância relativa em termos de relações com os outros partidos de centro-direita. A propósito da diferença entre a Iniciativa Liberal e o Chega, há também aqui uma distinção importante no campo dos valores, não? Enquanto o Chega marcadamente é conservador,
Por exemplo, fala sobre a questão da identidade de género e sobre esses assuntos que estão a começar cada vez mais a estar na ordem do dia. A Iniciativa Liberal vai na manifestação de Gay Parade, vai lá com a bandeira, e portanto há aqui uma diferença muito grande nesse aspecto. Mas esta identidade ideológica parece-me que é uma coisa que é importante para se tentar perceber o que é que o Chega também pode vir trazer para o debate. E nesse aspecto, uma pergunta que eu gostaria de colocar é como é que se vê esta mudança a nível europeu do grupo do Chega, que passa do ECR, que eram os conservadores, onde estavam os ingleses, e passando para o grupo de identidade, onde está Salvini, Le Pen, etc. Porque naquele grupo, enquanto que o Chega apareceu desde o início, e lá está fruto da figura do líder, não é? Ali uma mistura entre o nacionalismo popular, o conservadorismo nos valores e um liberalismo económico bastante marcado, até pela figura do número 2 na Assembleia da República. Este grupo europeu, e o ICR é isso, o ICR aqui em Bruxelas é precisamente isso, portanto um conservadorismo nos valores e um liberalismo económico bastante marcado, por vezes até quase libertário, enquanto que este grupo, o novo grupo europeu, onde, por exemplo, Le Pen é tudo menos liberal na economia, quer dizer, nós se formos ver o programa da Marine Le Pen, ao contrário do pai, que de facto era liberal na economia, Le Pen é estatista e Salvini também é. E, portanto, a minha questão é até que ponto esta visão inicial com que André Ventura se apresenta deste cozinhar do liberalismo económico, nacionalismo popular, conservadorismo, é uma coisa que é estrutural e é para manter, ou se vamos ver o Chega aproximar-se mais daquilo que tem sido a tradição, de facto, destes nacionalismos populares, que estão, de grande modo, a ir roubar votos à esquerda e aos antigos partidos comunistas e de extrema-esquerda, precisamente porque apresentam também eles soluções políticas estatistas. Sì, vamos a ver, cominciamo per l'iniziativa liberale. De fatto tens toda a razão. A iniciativa liberal, quando apareceu, não se definiu um partido de direita. Até, se lembram, quando entrou no Parlamento, discutiu sobre a posição física onde se deviam sentar os seus deputados. Isto não é uma forma de se mascarar. Esta é a verdadeira identidade da iniciativa liberal. A iniciativa liberal, come disse, nasce na blogosfera, neste encontro de liberais de diferentes tendências. Temos liberais de direita, mas temos também liberais de esquerda. Creio que o primeiro presidente da iniciativa liberal era um liberal, mas de área socialista. Portanto, sempre houve esta tensão entre elementos mais conservadores e elementos mais progressistas também nos costumes e nos valores. Neste momento, creio que seja bastante evidente que a iniciativa liberal está a seguir um caminho de mais liberalismo nos valores também. Não fez uma viragem à direita, muito pelo contrário. Portanto, aqui uma distinção radical com o Chega. Mas atenção que também no Chega, que é declaradamente um partido conservador nos valores, este conservadorismo dos valores cria alguma tensão interna, perché o Chega a matriz do Chega não é uma matriz claramente democrata cristã. Dentro do Chega nós temos correntes católicas, correntes cristãs, quer católicas, quer evangélicas, principalmente vinda do Partido Pro Vida, que tem representação também na direção do partido, que, portanto, são muito focada nessas questões de gênero, questões do aborto, questões da eutanásia e por aí fora. Mas temos também, dentro do Chega, mesmo a nível de direção, correntes laicas que estão muito menos sensíveis ao conservadorismo dos valores. E que, portanto, por exemplo, não tem problema nenhum com o divórcio, não tem problema nenhum com o aborto, não tem problema nenhum com as uniões de pessoas do mesmo sexo. Portanto, há sempre esta tendência. Eu não tenho dúvida que o Chega permanecerá
na direita do espectro político, como partido conservador também nos valores, mas vamos a ver sempre esta tensão interna ao partido. Portanto, em termos de identidade de valores, há uma diferença clara entre iniciativa liberal e Chega. Agora, em termos de relações com as outras famílias europeias, isto também é uma dinâmica interessante, porque o Chega, na verdade, nunca se aproximou do ECR no Parlamento Europeu. O Chega, a meu ver, de uma forma um bocado apressada, decidiu ir diretamente para o grupo Identidade e Democracia. Teria sido muito mais lógico, talvez neste interregnum até as próximas eleições europeias, manter ligações com todos os partidos da direita populista, da chamada direita populista europeia, sem participar organicamente num grupo em detrimento do outro grupo. O Chega tinha começado as suas relações internacionais com o partido Vox, se lembram já, logo a seguir a eleição aliás, antes ainda da eleição do André Ventura, havia ligações entre o Chega e o Vox, ligações que depois não se aprofundaram. A seguir a eleição, neste processo de promoção do partido a nível nacional e a nível internacional, André Ventura, a direção do Chega, decide aproximar-se mais do Matteo Salvini e da Marine Le Pen. Creio eu, tentando de desfrutar o mediatismo da Le Pen e do Salvini. No fundo, nos muitos partidos de direita populista que há na Europa, os dois líderes mais carismáticos ou mais famosos são Salvini e Le Pen. Portanto, creio que tenha sido mais uma operação de marketing, né? Tentar de entrar no cono de sombra dos italianos e dos franceses para adquirir força também a nível europeu. Esta operação de marketing tem menos consequência a nível de programa político. Na verdade, eu não vejo aí uma grande diferença entre os dois grupos da direita populista na Europa, em termos de estatismos ou liberalismo. Nós, dentro dos conservadores europeus, onde tínhamos também os ingleses, temos partidos liberais. O UKIP era um partido liberal, Fratelli d'Italia é um partido liberal, apesar de ter uma forte tradição de direita social, como eles chamam dentro do partido. No Identidade e Democracia temos a Le Pen, que é estatista, mas a Lega é claramente um partido liberal. A Lega, aliás, tem come o Chega esta proposta da flat tax, portanto, de extremo liberalismo. Agora, creio que estas dimensões não vão a influir muito na identidade, no liberalismo econômico do Chega, no sentido que, com o passar do tempo e com o fortalecimento do Chega como ator político nacional, o Chega terá obrigatoriamente que rever também o seu programa político, ou seja, a estrutura econômica de Portugal, a cultura política dos portugueses, a história da direita portuguesa, esbate um bocadinho com este ultraliberalismo do programa político do Chega. Como disseste bem, o programa político é muito a cara do seu ideólogo, do Diogo Pacheco de Amorim, que ao princípio dos anos 80, vindo da nova direita francesa, a princípio dos anos 80, faz uma viragem thatcheriana e reaganiana e aproxima-se das teorizações de Mises, Hayek e por aí fora. Portanto, o programa do Chega é muito este seu percurso pessoal, mas de fato dentro do partido Chega não há uma adesão tal 100% a este liberalismo radical. Há alguns dirigentes, sim, muito focados neste liberalismo duro, mas eu creio que esta será uma faceta do Chega que irá mudar nos próximos anos pelas contingências do país.
a flat tax, vamos ver a flat tax, onde é que está implementada na Europa, mesmo em países com economia muito mais forte que não a portuguesa. A política depois é realismo, e quando se encontrará na necessidade de ir ao encontro à demanda da sua base eleitoral, o Chega terá que modificar estas posições. De certeza não se vai tornar um partido estatista ao 100%, porque aqui em Portugal o estatismo ao 100% é a marca da governação socialista e dos projetos comunistas ou da esquerda radical desde os anos da transição. Portanto, a direita sempre se desmarcou por contestar este excesso de estatalização, de presença do Estado na economia, mas daqui a manter este liberalismo acentuado, creio que passe muitas águas debaixo das pontes e irá haver uma mudança também dentro do Chega. Não tens mais alguma pergunta? Talvez que não tínhamos falado, talvez para ser interessante, não sei se de uma perspectiva académica e de investigação já há alguma noção de quem é o eleitor do Chega. Portanto, nós sabemos onde é que ele está a ir um bocadinho, sabemos que vai buscar ao PCP, sabemos que vai buscar ao CDS, vai buscar ao PSD, vai buscar muita abstenção, como agora o caso dos Açores é bastante evidente. Temos uma noção do perfil socioeconómico, etc. Nós estamos a desenhar agora o perfil do eleitor do Chega. Ainda não temos um quadro claro, mas já há estudos, penso, por exemplo, aos estudos do Pedro Magalhães sobre o perfil do eleitor do Chega a partir de pequenas amostras que ele conseguiu identificar. Agora, nós sabemos, por exemplo, que o Chega ainda não conseguiu conquistar as faixas mais novas de eleitores, portanto, aquela faixa 18-25 ainda não aderiu ao Chega. O Chega conquistou bastante a faixa dos 30 para os 50 anos, 35, 55 anos. Isto pode ser devido muito à sua mensagem de redução de impostos, por exemplo, né? Portanto, um populismo de protesto contra o excesso fiscal do Estado. Portanto, aquela faixa de pessoas que estão no começo da carreira ou a meio da carreira, a classe média, fundamentalmente, que tem dificuldades em lidar com esta crescente fiscalidade por parte do Estado. Agora, em termos eleitorais, também nós sabemos que são eleitores que vêm de diferentes quadrantes, da abstenção, do centro-direita e alguma coisa também da esquerda, e o perfil que os leva, as razões que os levam a aderir ao Chega aí são questões diferentes. No caso da abstenção, é claramente o discurso de protestos e antissistema. Era gente que há muitos anos não servia no sistema político português e que vê no discurso de André Ventura um discurso de ruptura. Por exemplo, é muito interessante ver das entrevistas que fiz com gente que vinha da abstenção e que se aproximou ao Chega quando André Ventura começou a falar sobre a questão dos ciganos, por exemplo. E aquilo que dizem nessa entrevista a questão dos ciganos nos chamou a atenção não tanto para o cigano em si, não tanto para a questão étnica, da minoria étnica, mas pela coragem de romper com o politicamente correto, com o discurso que ninguém fazia. A ideia é, se ele tem a coragem de fazer este discurso de ruptura neste tema tão sensível, então tem certeza a coragem de romper com outros temas que nunca se tocam. Portanto, o populismo de protesto chamou muito a abstenção. No caso do eleitor de direita, é claramente a crise da direita de que falamos, né? Este marinar do PSD e do CDS numa posição que não se percebe bem, mais centrista que mais de direita, portanto, gente descontenta com esta moderação dos partidos de centro-direita. No caso de alguns eleitores de esquerda, mesmo dentro dos quadros e dos dirigentes do Chega, gente que vem principalmente do Partido Socialista, nós temos descontentamento dos últimos anos com
a permeabilidade da área socialista à agenda política da esquerda radical. Okay? Das entrevistas que eu fiz de gente que vem principalmente do Partido Socialista, que neste momento está no Chega, era muito esta ideia, o Partido Socialista nunca foi um partido identitário das minorias, nunca foi um partido da bandeira LGBT radical, nunca foi um partido das batalhas de identidade de gênero nas escolas. Aliás, o Partido Socialista, em muitos aspectos, defendia um bocado certos valores na sociedade portuguesa. E nos últimos anos viu-se esta permeabilidade à agenda da esquerda radical, mesmo em termos de migrações, em termos demográficos. Isto tocou muito a sensibilidade de alguma direita socialista que virou para o Chega. Portanto, há motivações diferentes. Muito bem, Ricardo. Agora, só para concluir, uma última pergunta relativa à espuma dos dias, à política nacional atual. O BE e o PCP já disseram que não apoiam o Orçamento de Estado. E o PS conseguirá o apoio das deputadas independentes. Antecipas alguma situação catastrófica que venha a fazer cair o governo do PS no próximo ano e nos seguintes? Ou antecipas que possamos continuar até ao final da legislatura com um PS enfraquecido, mas aguentado por estas duas pontas, estas deputadas? Como é que tu vês a situação a evoluir no Parlamento? Essa é a clássica pergunta da bola de cristal. Exatamente, sim. A futurologia. Eu não tenho. Mas nós sabemos uma coisa. Primeiro que é muito comum, em momento de discussão do orçamento de Estado, ter tensões internas à maioria ou aos partidos que apoiam a maioria governamental. Portanto, ter uma crise, entre aspas, no momento da discussão do orçamento de Estado, principalmente numa altura tão complicada como esta, em termos econômicos, em termos de saúde pública, é bastante comum. Agora, nós sabemos também que neste momento nenhum ator político presente no Parlamento tem conveniência a abrir uma crise de governo, mas nenhum mesmo. O PCP, após as eleições dos Açores, tem um indicador para dizer, atenção que podemos arriscar mesmo a nível nacional uma perda forte de votos. O PAN, com os problemas internos que teve de saída da deputada, e o LIVRE também, com a Jacinta Moreira, que abandonou o partido, aliás, fui porta a porta do partido, sabe muito bem que a sua reeleição pode ser muito complicada. O PSD e o CDS não estou a ver que neste momento tenham vantagem a ir a eleições. Portanto, o único partido dentro do Parlamento que teria vantagem nisto é o Chega e possivelmente a Iniciativa Liberal, mas não estou a ver que a Iniciativa Liberal queira puxar para a queda do governo, sabendo que a sua direita tem este ator em crescimento. Portanto, de fato, quem pode decidir dentro do Parlamento a queda do governo, não estou a ver ninguém que neste momento tenha vantagem a abrir uma crise de governo e ir a eleições com a única vantagem por André Ventura. Portanto, contemplamos estabilidade nos próximos tempos. Paz podre. Paz podre, sim. Muito obrigado, Ricardo. Foi um encanto ter, um grande gosto. Esperamos por uma próxima oportunidade, quando tivermos mais dados importantes e factos para comentar. Bom trabalho. Obrigado, Nuno. Obrigado eu pelo convite, fico sempre à disposição por estas conversas que ajudam muito a mim também a perceber melhor a política portuguesa, que não é fácil como estrangeiro entrar no deep state da política portuguesa. Quem percebe a política italiana olha para a portuguesa e não vê dificuldade nenhuma, não é? Aí pressupões que eu percebo muito da política italiana. Quem é que percebe? Muito bem. Exatamente. Muito bem. Então, obrigado aos dois e até uma próxima oportunidade. Obrigado.